esse é um simulador, no caso o nosso outro simulador, o nosso simulador Superpoder, que foi construído também na CS, né, que é uma empresa norte-americana responsável pela construção de todos os equipamentos que nós utilizamos aqui no mundo. Então nós temos aqui o simulador Superpoder, onde qualquer manobra que o funcionário for fazer será realizada pelos painéis e ele poderá observar no computador, lá na superfície, lá no display. Então, por exemplo, se a gente fizer uma manobra no standby, que é a tubulação responsável pela injeção do fluido, nós vamos ter que utilizar justamente esse painel. Com qualquer manobra que fizermos aqui, por exemplo, fechar a válvula neste ponto, nós podemos muito bem observar no standby que esta válvula ficará vermelha, certo? Em relação ao standby, nós podemos fazer todos esses tipos de manobra e também podemos utilizar o choque manifold para fazermos uma manobra que é chamada linha verde. A linha verde é uma manobra que a gente já deixa previamente pronta no choque manifold. Então, por exemplo, se eu fosse fazer uma linha verde, como que seria? Eu iria utilizar essas válvulas, colocando elas na posição fechada, após ter feito isto no painel, observamos lá no display a nossa operação, a nossa manobra. Então, a gente pode observar muito bem que o fluxo será através desse tubo, passando pelas válvulas abertas. E, por exemplo, temos aqui o nosso choque remoto, que é o nosso choque hidráulico, que também pode ser pilotado através desse painel. Utilizamos para pilotar o choque hidráulico esse painel aqui. Esse painel ele possui uma manete para pilotagem do choque hidráulico, onde eu posso abrir ou fechar o choque hidráulico. Então, por exemplo, ele está aqui, ele está 0% aberto. O que eu faço? Coloco a manete na posição oposta. Vocês observam que já tem 20% aberto. Bom, todo o layout em relação à circulação do fluido são as manobras referentes à manobra do standby e a manobra do choque manifold. Mas durante a questão de um controle de posto, necessitamos utilizar o Blowout Preventer, o BOP, e precisamos fechá-lo. Então, para fechar o BOP, utilizamos um outro painel, que é o painel do BOP, onde nós temos dois BOPs aqui. Um layout para uma situação de uma lâmina d'água profunda e um outro layout para um BOP de uma situação de uma sonda terrestre. Então, qualquer função que eu operar neste momento, eu vou observar lá no painel, por exemplo. Se eu fechar o anular, eu tenho um flow meter indicando a galvanagem do anular. E ao mesmo tempo, o que eu vou observar lá? Após a contagem de flow meter aqui, de quantos galões esse anular requeriu. Se eu observar aqui, o que tem que acontecer com o anular? Vai mudar da cor verde para a cor vermelha. Tudo bem? Entendido aí? Então vamos guardar um pouquinho até o flow meter chegar no máximo. Bom, em torno aí de uns 40 galões para o fechamento do preventor anular. Pronto. Então nós podemos observar aqui que a manobra já foi realizada no standby, que é um conjunto de tubulações para a injeção do fluido. Depois que o fluido passa pelo standby, ele vai entrar pelo interior da coluna, vai ter o retorno. Quando o fluido chegar aqui no BOP, o BOP ele vai estar o quê? Fechado. Qual o caminho que ele tem? Ele vai ter o caminho pela linha auxiliar, que é a linha de choque. A linha de choque vai atravessar todo o leito marinho, vai chegar na superfície e vai encontrar quem? O choque manifold, que lá vai ter uma manobra previamente pronta, que nós já realizamos, que foi a linha verde. Tudo bem?
nós temos aqui então o simulador da CS, que é, no caso, a Computer System Simulator. Nós temos o simulador para perfuração pós-petróleo. Então nós podemos visualizar todo o circuito do fluido, tanto na injeção, tanto no seu retorno e tanto pelo seu tratamento do sistema. Então, se nós podemos observar aqui, se eu quiser selecionar uma determinada tela, no caso, para fazer uma manobra, eu tenho a tela, por exemplo, do standpipe, onde eu vou poder fazer as manobras para a injeção do fluido. A tubulação responsável pelo retorno do fluido durante o controle de poço é o choke manifold. Então aqui eu posso fazer uma manobra chamada linha verde, onde eu posso circular o fluido tranquilamente pelo sistema de tratamento. Para fazer o controle de poço, eu preciso utilizar um equipamento chamado Blowout Preventer. E ele precisa de uma pilotagem. E essa pilotagem eu posso utilizar este painel para fazer esse fechamento do Blowout Preventer, do BOP. Então eu tenho a possibilidade também de utilizar esta tela. Esse simulador possui tanto um painel responsável pelas três dinâmicas da perfuração, no caso a circulação, a elevação e a rotação. Então eu posso ligar uma bomba, posso ligar a mesa rotativa e posso, no caso, colocar o peso sobre a broca utilizando o meu Martin Decker. E eu também possuo um painel responsável pelo choke manifold, onde eu posso, no caso, abrir ou fechar o choke hidráulico, observando a posição do mesmo e as pressões nas linhas de kill e choke, ok? Nós temos aqui um painel responsável pela pilotagem do sistema do BOP. Então, qualquer equipamento que eu quiser utilizar da estrutura do BOP, eu posso pilotar através desse painel. Então, por exemplo, para fechar um lado, devemos sempre selecionar previamente sua pressão de fechamento. Então, aqui eu vou ter que utilizar um botão de segurança, que é o chamado push move. E aqui eu seleciono a pressão do fechamento para o retorno lá. Eu vou colocar, no caso, 1500 para fechar ao redor de um tubo qualquer. Bom, selecionei 1500, eu tenho uma pressão no meu feedback, no caso no meu retorno, mostrando 1500 PSI. Agora, já que eu já selecionei a pressão de fechamento, eu vou utilizar o equipamento, ou seja, eu vou fechar. Então eu vou utilizar a válvula, o botão de segurança novamente. E venho aqui, ó, Lower Annular Close. Quando eu faço isso, observe que a pressão do retorno, a pressão do feedback, mostrou que a reguladora do anular é a responsável pela seleção da pressão de operação do mesmo. Quando fechamos qualquer preventor, sempre observamos quanto de galão ele utilizou. Então nós observamos lá na parte superior direita desse painel um flow meter que vai fazer a galonagem, saber quantos galões esse anular utilizou para o seu fechamento. Além da questão da volumetria do mesmo, nós temos que observar o tempo de fechamento. Então aqui nós temos uma opção do tempo de fechamento, que podemos observar se o equipamento está operacional ou não no sistema. Esse painel também nós podemos fazer a utilização, além dos equipamentos da estrutura do BOP, podemos simular uma situação de EDS também. Então eu vou colocar uma situação de EDS deste painel. Ele tem um tempo, o EDS tem um tempo, no máximo 15 segundos.
onde ele vai colocar todas as opções em bloco, todas as funções em bloco. Com o passar do tempo, o que ele vai fazer? Fechar a chia e depois desconectar utilizando o Ryzen Connect. Destravou o sistema, ok? Olha só, nós temos aqui o painel do Diverter com uma visão geral sobre o Diverter, certo? Mostrando os cabos dos tensionadores, as lip juntas, e na parte superior nós temos o sistema da Flowline, onde nós vamos ter a saída para bomborda, para boreste do sistema. Na outra tela nós podemos visualizar a parte superior do Diverter, onde nós temos, no caso, a Flowline e os seus do Diverter, tanto o Flowline seu superior, tanto o Flowline seu inferior. E nós temos as saídas, no caso, quando eu estou manobrando, tenho que colocar a Flowline com o intuito de ir para onde? Ir para o triplo tanque. Então, se eu estou manobrando, o fluido tem que passar e ir para o triplo tanque. No momento da perfuração, eu preciso fazer o tratamento do fluido. Então, eu tenho que alinhar esse fluxo para onde? Para as peneiras, a Shell Shape. Então, o fluxo vai para lá, para a Shell Shape. Bom, aqui é uma cabine que nós construímos, uma cabine do sondador, que o sondador ele pode utilizar todos os sistemas para perfuração. Então ele vai poder utilizar esse painel, que ele vai utilizar a bomba, os drawworks, todo o sistema para perfuração. E ele, além de ligar as dinâmicas para perfuração, ele necessita monitorar todos os parâmetros da perfuração. Então existe este outro painel que ele também tem um objetivo, de monitorar todo o sistema de perfuração. Porém, com o passar do tempo, nós otimizamos essa cabine, construímos simuladores, construímos telas para cada um. Então eu vou selecionar aqui agora, nesta tela, o nosso programa, que ele no caso vai demonstrar cada item, cada opção que nós temos. Então eu selecionei uma opção de uma sonda de perfuração com uma lâmina d'água profunda. Então, se eu selecionar neste momento este painel, que é o painel do Martin Decker, será mostrado no caso neste outro display. Então aqui o sondador ele pode monitorar todos os parâmetros relacionados ao Martin Decker. Nós também utilizamos outra tela. Colocamos a tela de lá para demonstrar a operação do BOP. No caso, o BOP lá não está operado, mas vamos mostrar a utilização do BOP, que é muito simples. A gente utilizar um push hold, no caso utilizar uma operação, fechei, por exemplo, uma gaveta inferior. E aqui, se a gente observar melhor, nós temos as opções de selecionar cada item para uma tela. Por exemplo, se eu utilizar o standpipe aqui, eu posso selecionar o monitor que eu desejo. O primeiro monitor, justamente esse. O segundo, o de lá. E esse daqui é o terceiro. Se eu selecionei o standpipe, eu vou colocar o número 3 aqui. E ele mostrou para mim, olha lá, o standpipe sendo representado para a gente fazer todos os tipos de manobras sendo realizados.
Pessoal, olha, vamos fazer uma manobra no stand-by, porque a tubulação responsável pela indução de fluido oriundo das bombas para o interior da coluna, certo? Vamos utilizar a bomba 1 e o stand-by 2. Apenas para perfuração. Vamos fazer as manobras para perfuração. Então, vamos utilizar a bomba 1 e o stand-by 2. Imagine que temos uma manobra. Então, vamos passar por uma manobra e registrar a pressão da bomba 1. Então, vamos lá, abrindo essa válvula. Isso. Checando no nosso display aqui, a válvula foi aberta, certo? Abrindo a outra agora, vou passar pelo manômetro. Isso. Ó, observando aqui que a manobra foi realizada, certo? Passou pelo manômetro, está faltando qual válvula ser aberta? A próxima, vamos lá. Ok? O fluido está indo para a coluna? Não, porque está faltando a última válvula lá para ser aberta. Então, vamos lá. Pronto, a manobra está realizada. Ok?